Olá, alunos do Grau Técnico, a maior rede de ensino técnico do país. Professora Suelen aqui de volta na nossa terceira aula de ética. E é muito bom estar junto com vocês, tá? Mesmo virtualmente, mas é muito bom saber que vocês estão assistindo, acompanhando o conteúdo, tirando as dúvidas por e-mail, interagindo, eu fico muito contente. Hoje é a nossa terceira aula das 5 que temos sobre ética. E na terceira aula de hoje nós vamos ter 20 minutos de conteúdo, que eu vou começar já para vocês, e vamos ter o restante do tempo o nosso trabalhinho valendo pontuação para a nossa avaliação final. Combinado? Então, a nossa aula de hoje, ela vai falar a respeito da classificação da ética. Falamos já um pouquinho sobre o que era ética na primeira aula, fiz aquela visão geral. Na segunda aula, falamos sobre ética, moral, caráter, falamos sobre as definições, falamos um pouquinho sobre as classificações da moral. E hoje a gente vai falar a respeito das classificações da ética, certo? E a gente vai ver aqui tudo no material anexo que eu mando para vocês em PDF para vocês acompanharem, tá bom? Gente, com respeito à classificação ética, existem algumas classificações que os livros nos dão, mas eu queria destacar algumas para vocês. A primeira é a ética empírica, depois a ética dos bens, ética formal, valorativa e ética de responsabilidade. Vamos falar de todas elas aqui no nosso conteúdo de aula de hoje. Bem, vamos entender primeiro a ética empírica. Empírico, eu já vi esse nome em algum lugar, talvez você esteja dizendo isso agora. Pois bem, algo empírico é algo que se apoia somente em experiências vividas. É quando a gente fala de conhecimento empírico, né? É aquele conhecimento apoiado não em livros, não em estudos clínicos, acadêmicos, mas sim em experiências vividas, na observação de coisas e não em teorias e métodos científicos, como eu expliquei anteriormente. E empírico é aquele conhecimento adquirido durante toda a vida, que você aprendeu com seus amigos, com seus familiares, né, com as experiências que a vida te proporcionou, e que não tem comprovação científica nenhuma, mas que você vê certo grau de funcionalidade ou de verdade na ação dele. Kant foi um dos filósofos que apoiava a ética empírica. Ele entendia que essa filosofia baseava-se na experiência e era fundada em princípios racionais, ou seja, aquilo que é a racionalidade, aquilo em que há coerência, sentido e tinha também uma aplicabilidade, ou ele via uma verdade na resolução, então ele utilizava para acreditar como certo. E aí, por isso, ele foi um dos pais da ética empírica e apoiador dela. Ainda, ele entendia que a ética empírica, ela pretendia, né, e pretende derivar os princípios do comportamento ético baseado na observação dos fatos. Então, você vai se comportar em sociedade ou com outras pessoas mediante a forma como você observa o mundo ao seu redor. E assim, é como se você observasse, grosseiramente falando, as regras de etiqueta. Imagina que você vai a um jantar muito chique, promovido aí talvez por um alto líder de estado, ou enfim, alguém da alta sociedade. E aí você encontra aquele prato com vários talheres diferentes, né? Que às vezes causa até mesmo confusão e dúvida em algumas pessoas, né? Mas aqueles tradicionais que usamos no dia a dia. Tem o talher do peixe, o talher da massa, o talher da carne, e aí você não sabe por onde começar nem qual usar. Então, o que é que as regras de etiqueta dizem, né? Que você faz o quê? Você olha como as outras pessoas estão se colocando, e aí, baseado em como elas se colocam, na maioria, você começa a copiar quando você não tem o conhecimento de como é feito aquilo de fato. Então, a ética empírica é como se fosse isso. Você vai observar o ambiente, observar como é o comportamento das pessoas, o que é aceitável para elas, o que não é, como aquele ambiente se comporta com alguns aspectos morais, né, como as pessoas se sentem à vontade, o que as choca, o que não. E aí, baseado nessa observação, né, do ambiente, de como as pessoas se comportam e dos fatos, você vai pautar os teus princípios e vai assim sustentar o teu comportamento. Os filósofos que estudam a ética empírica ou que apoiam essa ética empírica se chamam empiristas. E esses empiristas, eles sustentam que as teorias da conduta se baseiam justamente no exame da vida moral. Que é isso que eu acabei de falar para vocês, né? Observar como é a conduta. Algumas pessoas gostam de brincar dizendo que a ética empírica é aquela ética que a gente aplica quando vai conhecer
o pai da namorada pela primeira vez, ou a menina vai para casa da sogra, né, pela primeira vez. Chega toda quietinha, toda encolhida num canto e começa a observar como as pessoas se comportam, e baseado nisso é que vai se trabalhando, se falando, né, e se comportando. Mas depois de uns meses já tá tudo liberado, né? Mas é só uma maneira de mostrar como esse estudo, essa observação, ela é comum para nós e às vezes a gente usa um pouco de empirismo no nosso dia a dia. Às vezes, até assim, regras de etiqueta dizem uma coisa, mas naquele ambiente, para eles, a vontade é isso, a etiqueta é essa. Então, você vai se comportar, não talvez pelo que o fundamenta a regra de etiqueta, eu estou nesse exemplo de etiqueta, tá? Mas você vai se comportar como aquele ambiente te proporciona se comportar, né? Também ela entende que é uma experiência e observação dos fatos, né? E é a fonte para orientar e entender o comportamento humano. Essa é a fala, esse é o estudo da ética empírica. Aí eu trouxe para vocês um vídeo divertidinho que vai falar para você, vai mostrar para vocês uma situação de observação de fatos. Mas essa observação de fatos não deu muito certo. Vamos acompanhar o vídeo? De acordo com o que nós vimos aí, nosso amigo se deu muito mal porque observou o ambiente, mas não observou o seu próprio ambiente. Observou o ambiente do outro e não observou o seu próprio. Sua família só queria jantar, ela não queria ser impressionada. Observou que o outro fez algo interessante, mas não observou que o outro treinou para isso e que o outro tinha os instrumentos apropriados para fazer, enquanto que ele tinha só uma bebida gaseificada, um refrigerante, que não era o instrumento apropriado. E eu quero mostrar com isso. A ética empírica, ou a observação dos fatos, tem que ser algo bem coerente. E mesmo assim, não é uma verdade absoluta, pode dar errado. Então, por isso, observar os fatos tem que ser feito de forma cuidadosa, com um certo tempo, né, e uma análise criteriosa. Vamos continuar falando de ética empírica, porque nessa ética, né, não se questiona o que o ser humano deve fazer, mas examina o que o ser humano normalmente faz. Então, são os fatos, é o cotidiano, é o costume. Sendo assim, cada ser humano ele vai agir de uma maneira e isso nos leva a um relativismo ético, ou seja, o que é apropriado na minha casa não é apropriado na sua. Por exemplo, na minha família, minha mãe me deixa à vontade para chamá-la de você. Ela diz que o respeito não está no simplesmente senhor e senhora. Tem gente que chama o pai de senhor e senhora e mente ou zomba dele, né? E eu chamá-la de você me torna íntima dela, próxima, e não faz com que eu a desrespeite. Mas essa eu sei que é uma particularidade muito comum da minha casa. Não é da maioria das casas, onde muitas pessoas valorizam muito o senhor e a senhora e às vezes esquecem do mais importante, que é o comportamento por trás disso. Então, observe que isso é o relativismo ético, o que para vocês pode ser um escândalo, eu vou falar com a minha mãe você, na frente de vocês, para ela vai ser algo normal. E para mim não vai ser nada chocante ver vocês chamarem de senhor, senhora, mas vai ser chocante talvez vê-los chamando de senhor, senhora, pedindo bênção, essas coisas, e depois fazendo algo que os prejudique. Dentro das correntes filosóficas do empirismo, existem algumas vertentes. Eu queria falar de 3 para vocês. O anarquismo, o utilitarismo e o ceticismo. No material anexo, vocês vão ver, e eu acho bom que assistam essa aula vendo o material, porque aí vocês me escutam e aí ficam lendo e acompanhando, que se torna muito, muito mais fácil. O anarquismo é uma forma de ética empírica que repudia toda norma e valor. Então, até comum a gente ouvir falar de anarquismo, de movimentos anarquistas na mídia, né? E para os anarquistas, tudo aquilo que é convencional é fruto de ignorância, de maldade, de medo. E assim, essa doutrina individualista, essa doutrina é individualista, porque ela define que cada indivíduo ele tem uma vontade e prevalece a lei do mais forte, ou aquele que é permitido. Eu até coloquei uma figurinha aí no slide para vocês verem, né? Da lei do mais forte, 2 cachorrinhos aí. Geralmente esse pequenininho aí é conhecido por ser bem valentão, mas tem horas, né, que ele tem que entender qual é a lei do mais forte. Então, essa é a primeira corrente filosófica dentro da ética empírica, que é o anarquismo. A segunda corrente filosófica dentro da ética empírica é o utilitarismo. Bem, essa corrente entende que tudo aquilo que é bom é útil. E a conduta útil é desejável, é aquela que observa a atitude de determinado instrumento enquanto esteja de acordo com a sua real finalidade.
ela preceitua, né, ou ela designa que os meios por si só são instrumentos de ação e que eles não requerem justificação. Sendo falsa aquela afirmação que muitos falam, que os fins justificam os meios. Então, os meios por si só são absolutos e não precisam de justificativa. Querem ver um exemplo disso? Vou colocar essa charge que está no material anexo para vocês. Perceba que na charge há um bandido sendo carregado pelo policial e na manchete, né, na partezinha preta acima, que está aqui, mostra pra gente, né, eles falando que os parlamentares admitem farra de passagens aéreas para familiares e para amigos, né? E admitem e fica numa boa, né? Os políticos admitem e fica tudo lindo. Já o bandido, ele tá requerendo igualdade. Ele tá dizendo, olha, eu também admito que roubei, mas foi para meus familiares, para meus amigos, para pessoas próximas, para namoradas. Então, perceba, ele tá comentando, né, fazendo uma ironia de que os fins justificam os meios e mostrando que não é bem isso, né? Porque não é porque uns fazem que eu tenho que fazer igual e não é porque a farra das passagens aéreas foi aprovada que eu também posso chegar lá e dizer que eu também estou roubando para alguém da minha família. Então, só mostrando que os meios, né, eles não requerem uma justificativa e eles tornam-se inválida essa expressão tão comum. Ainda falando sobre o utilitarismo, há um filósofo, John Stuart, que ele relacionou tudo aquilo que é útil como algo bom. E para ele, o objetivo da ética é proporcionar o máximo de felicidade aos indivíduos. Para ele, o princípio maior da felicidade é a utilidade. Afinal, é tão bom, né, quando a gente se sente útil. Ou quando alguém, pelo menos para mim, como professora, eu me sinto realizada quando alguém diz, professora, aquilo que você ensinou, aquilo que você disse, mudou a minha vida, me ajudou a arrumar um emprego, me ajudou a dar uma resposta adequada, me ajudou a pensar melhor sobre algo. Então, assim, quando eu sei que algo que eu disse ou que eu fiz é útil para alguém, isso me deixa plenamente realizada. Então, o princípio da felicidade, né, para o utilitarismo, é de que a maior felicidade é ser útil. E o bem consiste justamente nas ações que nós produzimos e fazemos. Os utilitaristas, eles não partem de regras e sim de objetivos. E eles avaliam as suas ações à medida que favorecem esses objetivos. Para os utilitaristas, a bondade dos fins vão justificar as ações implementadas e sim, os fins vão justificar os meios. Ainda falando sobre ética empírica, nós vamos agora ver o terceiro, né? Já falamos do anarquismo, do utilitarismo, e agora vamos para o terceiro para encerrar a ética empírica, que é o ceticismo. O ceticismo é uma doutrina filosófica daqueles que duvidam de tudo. Sabe aquela pessoa que você conhece, vizinho, parente, não sei, que só acredita no que vê e olhe lá, ainda acha que é montagem? Pois bem, é isso mesmo. É a doutrina filosófica dos que de tudo afirmam não existir verdade. E que se existisse, seria um homem impossível de conhecê-la. Olha que interessante, né? E eu tenho uma charge aí que eu trouxe no material anexo para vocês, onde tem um homem assim, uma cara bem turrona, né? E vocês podem ver aqui do ladinho. E aí ele dizendo que não acredita que o homem foi à lua. E ele justifica ainda que, além de não acreditar, se tem alguma bandeirinha, alguma coisa lá que foi colocada por alguém, não quer dizer que foi por ele e isso não vai mudar a sua opinião. Ou seja, aquelas pessoas que eu não acredito e você pode me provar, mas eu não acredito e pronto. Tudo pra mim é fake, tudo pra mim é montagem. Então tem pessoas que são bem assim, né? Principalmente com respeito a assuntos tecnológicos. Vou dar um exemplo. Pode ser que afete até vocês, né? Eu conheço milhares de pessoas que não são nem um pouco interessadas em pagar uma conta pela internet. Gente, eu não sei quando eu paguei uma conta pessoalmente. Às vezes eu nem tiro dinheiro na vida. Mas não tem pessoas, eu pelo menos conheço na minha família mesmo, que essa pessoa até dá pra eu pagar. Mas ela mesmo nunca jamais quer pagar uma conta pela internet, porque ela acha que vai ser clonada, vai ser roubada, que vai ser isso, mesmo sem nunca ter passado por uma situação dessa. Mas que conhece alguém que foi isso e aquilo. Então, às vezes, aquela pessoa, por mais que alguém prove que aquela pessoa foi porque foi descuidada, ou porque foi em outra época, não aceito, não vou fazer, né? Então, são algumas questões, assim, bem interessantes que acontecem no nosso dia a dia. Então, a primeira ética foi a ética empírica. Vamos para a ética dos bens. A ética dos bens, que é a segunda, né? Já falamos dos estratificados ali da ética empírica, vamos para a ética dos bens. A ética dos bens é também conhecida como ética dos fins. Ela defende a existência de um valor fundamental denominado bem comum e de que a criatura humana, o ser humano, é capaz de propor fins, eleger meios e colocar em práticas os meios.
para alcançar os fins, como a gente já comentou antes. E também essa ética, né, dos bens, ela entende que o supremo bem da vida vai consistir na realização do próprio fim da criatura humana, ou seja, estar na hierarquia dos bens é algo supremo. Você conseguir realizar aquilo que você deseja é aquilo que lhe causa realmente felicidade e é o que dá objetivo ou resultado à sua própria vida. Segunda já foi. Terceira, ética formal. A ética formal também foi defendida pelo Kant, que falamos lá atrás, e ela defende a consciência racional a partir da lei moral, que foi uma coisa que ele também já falou lá na ética empírica, né? De racionalidade mais do que propriamente um estudo científico. E ele, para ele, é racional e o importante é cumprir legalmente ou logicamente o que tem que ser feito. Deve-se cumprir conforme as exigências da consciência e também da exigência da consciência racional, e não conforme os sabores, né, ou os desejos, ou os gostos do ambiente externo. O filósofo por excelência dessa doutrina é o Kant, e ele advoga que o certo é fazer o que é lógico ou racional, que nem na ética empírica. Ele tem esse conceito. Daí tem uma charge para mostrar para vocês, né, de um bonequinho aí, de um rapazinho cansado, morto de preguiça, que nem vocês no domingo à tarde, lembrando que na segunda tem aula da professora, ou então lembrando que no sábado tem que estudar para uma prova da professora, enfim, essas coisas que vocês fazem, né, e tal. E ele tá falando, raciocinando, ó, né, lógico, no raciocínio, ele tá dizendo, olha, a preguiça é a mãe de todos os vícios, já diz o ditado. Então, se a preguiça é uma mãe e mãe tem que ser respeitada, então vou curtir minha preguiça. Por favor, não levem a sério essa charge, não estamos aplicando a ética formal. Mas é uma maneira de vocês conhecerem e entenderem bem sobre esse assunto. Vamos para o quarto, ética valorativa. O próprio nome já ajuda, né? O comportamento moral deve ser orientado e pautado naquilo que é valioso. Do ponto de vista de organização social, a existência do valor está ligada àquilo que a sociedade tem por vez como valorativo, como importante. Não necessariamente o valor tem a ver com questão financeira, né? E também ela aceita aquilo que a sociedade aceita e respeita como sendo valioso pela maioria, determinado pela maioria. E aquilo que é determinado pela maioria. Isso é uma convenção dos valores, né, que se expressa por leis, por códigos morais, códigos de ética, de conduta, que as empresas colocam, que a sociedade ela coloca como prerrogativa. Então, aquilo que é valioso, que é honroso para aquela sociedade, faz parte e é estudado pela ética valorativa. Podem ser bens, pode ser uma posição social, pode ser, infelizmente, até um status, uma cor de pele, uma questão física, que infelizmente muitas sociedades colocam isso como sendo um valor. E aqui eu estou explicando o que é que para alguns é valor, não estou dizendo que está certo. Estou mostrando que para alguns é valor isso, né? Ou então podem ser coisas muito mais importantes, como amor, conhecimento, compromisso, colaboração e outras palavrinhas que ajudam muito o nosso bem-estar e dia a dia. Por fim, último, ética da responsabilidade. O grupo ou meio coletivamente decide de que maneira consensual vai atender aos padrões de conduta que devem ser seguidos. Ou seja, cada um tem a responsabilidade de como vai agir, o que vai falar, como vai se comportar. Esses padrões não são vistos como universais, imutáveis, ninguém pode mudar, não. Ou que favoreçam o indivíduo em particular. Mas é relativo a cada situação e tendo sempre que ser julgado, analisado coletivamente. E também para reconsiderar padrões que antes eram aceitos e depois não são mais. Normalmente a sociedade atual utiliza essa ética de responsabilidade, para quem a tem, né? Obviamente. Considera o contexto e, pelos feitos, as consequências das ações. Um exemplo bem oportuno é a consciência ecológica, que hoje está bem em alta, né, para algumas pessoas. A gente pensa que a sociedade está, mas tem muita gente que não tem essa consciência. Mas, enfim, a consciência ecológica, no processo de desenvolvimento sustentável que começa na sociedade atual. A gente vê que hoje pessoas optam por embalagens sustentáveis, por produtos que não façam testes em animais, que não agridam a camada de ozônio, que não se degradam, como dos canudos, né, que se degradem mais rápido no meio ambiente, que não causem, né, acúmulo de lixo, de plásticos, essas coisas. Então, hoje, na nossa aula de hoje, falamos sobre as classificações éticas. Falamos sobre a ética empírica e suas 3 vertentes, que foi o anarquismo, o utilitarismo e também o ceticismo.
falamos a respeito de cada uma delas. Falamos da ética dos bens, da ética formal, da ética valorativa e falamos da ética formal, só fazendo um adendo, que a ética formal também tem o mesmo princípio da ética empírica. E por fim, falamos também da nossa ética da responsabilidade, que mais se parece com os dias atuais. Daí, gente, para finalizar a aula, eu trouxe umas chargezinhas de reflexão. Lembra que na primeira aula nós falamos a respeito de algumas condutas não éticas? Pois é, tem algumas charges que eu queria deixar na tela para vocês refletirem a respeito das classificações éticas que falamos e como vocês se comportam diante delas. Se estivéssemos em sala de aula, iríamos fazer uma dinâmica com elas. Mas como nós estamos aqui um pouquinho distantes, então vamos imaginar e refletir a respeito dessas questões. Vejam aí na tela comigo. A primeira charge tem um rapaz aqui falando, né? Esse deputado é corrupto, aquele ali é ladrão, esse aqui não presta, fazendo vários julgamentos. E aí uma senhora pergunta pra ele, e você? Em qual você votou? E olha a responsabilidade dele. Nem lembro mais. Pra criticar é fácil, né? Aí outros políticos são muito sujos, são muito corruptos, desonestos, dentro do carro com a família, um discurso maravilhoso, né? Aí vem lá, tá em alta velocidade, o guarda para, e o que ele faz? Oferece suborno ao guarda. E aí, gente? Será que isso é realmente conduta ética? Será que isso é uma ética de responsabilidade? Próxima charge, vamos ver aí. Outra pessoa, não aguento mais o Brasil, um país ladrão, de político ladrão, chega de corrupção. E aí o coleguinha chega e diz, eita, que tênis maneiro, hein? Foi caro? Nada, menino, do Paraguai. Ou seja, aquela do Paraguai é a expressão que a gente utiliza no nosso popular para dizer que ele é um produto falsificado. Ou réplica de primeira linha, ou qualquer coisa que vocês chamam com nome diferente, né? Então é só para mostrar que às vezes as pequenas corrupções estão em todo lugar e a nossa ética de responsabilidade, nossa ética valorativa, ela se perde no decorrer do tempo, né? Então, hora de fazer o trabalho de vocês. O trabalho que vocês têm para fazer agora após essa aula tem um texto, vocês vão responder as perguntas de acordo com o texto e também com a sua compreensão particular, fiquem à vontade. Vocês vão preencher e vão me mandar esse trabalho através do e-mail. No e-mail vocês vão colocar lá ética, o nome da sua turma e o seu nome, ok? E por favor, coloque o nome completo para facilitar. Esse trabalho ele é feito de forma individual, você pode me enviar, vou fazer a correção e ao final eu passo as informações para vocês. A pontuaçãozinha está lá, de acordo com as indicações, e vocês vão encontrar as respostas para o material, tanto no texto que vem nele, como na segunda parte do material, nos slides que vocês viram até aqui, até a aula de hoje, ok? Então, façam bom proveito do trabalho, usem como fonte de pesquisa e também de retenção do que vocês aprenderam. E a gente se encontra na nossa quarta aula, tá quase chegando ao fim, hein? Até lá! Tchau, tchau!